Fala, galera. Acabou, né? Aí a nossa paz, acabou aquilo que a gente chamava de período de férias, né, do Vasco. 2-0 Botafogo em cima do Vasco em Brasília. Vamos pontuar algumas situações aqui rapidamente para que a gente possa falar, para não ficar muito batido sobre isso. Não vou vir aqui para poder julgar a diretoria do Vasco nesse momento. Não vou vir aqui para julgar o trabalho do Pedrinho, porque isso aí tem um monte de outros influenciadores, ou a maioria deles tentando fazer. O Vasco ganha, é um sentimento bipolar absurdo. O Vasco ganha, vira o melhor time do mundo. O Vasco perde, é o pior time do mundo, e a culpa é toda do Pedrinho e de toda a sua diretoria. Ponto. Eles têm culpa? Sem dúvida nenhuma. O torcedor não aguenta mais? Sem dúvida nenhuma. Porém, a gente tem que pensar aqui e tentar ser o mais correto possível dentro dos comentários. Dentro do jogo, o que me preocupa, já venho dizendo alguns momentos aqui para vocês, é que o Vasco não tem elenco. Culpa desse elenco, ou da falta desse elenco? Do Pedrinho, sim, e do Marcelo Santana da última gestão junto com o Felipe, fazendo 2 janelas pífias. Ponto. Não tem jogador para repor. Quando você vê o Lucas Freitas saindo, para que o Hugo Moura vá para a zaga, para que o Matheus Cocão entre ali na vaga do Hugo Moura, e quando você vê o Coutinho também tendo como reserva o Alex Teixeira, é preocupante. Muito preocupante. E aí você começa a pensar racionalmente, você tem um João Vitor que não entrega e ganha 900 mil por mês, e o Vasco, na minha concepção, deveria negociá-lo nessa janela e tentar trazer um zagueiro de grande porte. Só que, dentro do cenário, o jogo do Vasco foi um jogo equilibrado muito pouco ali no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco voltou a ser o Vasco que está sofrendo e vai sofrer durante a temporada toda dessa forma. O Botafogo estava todo remendado com essa troca de treinadores e com ideias diferentes de treinador, mas conseguiu performar porque tem elenco. Ponto. Simples, fácil. Além de ter parte técnica e tática bem apurada, tem sim um elenco. Sai um jogador, entra outro, até melhor do que aquele jogador que estava em campo. E o Vasco não consegue fazer isso. O Vasco não tem hoje peça de reposição. Claro e objetivo. Se o Vasco não reforçar nessa janela, a gente vai brigar mais uma vez para não cair para a Série B. Eu entendo toda a recuperação judicial, só que o Pedrinho precisa dar um jeito nisso. Consertar as janelas que foram feitas erradas lá atrás. Tá ok? E para você, torcedor, que está aí mais uma vez, cuidado no ano que vem, quando tiver eleição, em quem você vai votar. Porque tem muita gente aí que não tem equilíbrio nenhum para ser presidente de um clube. Porque gestão não se faz com emoção. Esse é o primeiro ponto, tá ok? Fica a dica aí. Jogo muito ruim do Vasco hoje.